Nos assentar, meus irmãos e irmãs. Celebramos este quarto domingo do tempo da Quaresma, chamado Domingo da Alegria, Domingo Letare. Nós devemos, assim, entender este domingo como o momento da alegria de nos darmos conta da salvação de Deus. E a liturgia da palavra vai nos apresentar este tema, trazendo a relação de três binômios: escravidão e liberdade, morte e vida, luzes e trevas. Na primeira leitura, nós podemos perceber esta oposição da escravidão e da liberdade no relato do segundo livro dos Números, quando traz o texto do exílio do povo de Israel na Babilônia. Diz o texto que desde os chefes dos sacerdotes até o povo, todos haviam se corrompido. Não viviam na fidelidade a Deus. Haviam se entregado ao culto dos ídolos. Haviam se tornado como que pagãos. E o profeta advertiu, pediu para que voltassem para o caminho, mas de forma contumaz aquele povo permaneceu na vida pagã. O salário desta atitude foi a escravidão. O rei Nabucodonosor invadiu o reino de Judá, mandou destruir o templo e o povo foi exilado, levado cativo para viver como escravo. Deixaram a liberdade da fidelidade para viver na escravidão da infidelidade. E somente longe do templo, da sua terra, da sua identidade, é que este povo reconhece, como cantávamos no Salmo, junto aos rios da Babilônia nos sentávamos chorando, com saudades de Sião. Foi preciso ser arrancado de sua terra para dar-se conta de que era necessário ser fiel. Com a vinda do rei Ciro da Pérsia, este povo de Israel de novo volta para a sua terra com uma recomendação: reconstrói o templo do Deus único. Ou seja, retorna à fidelidade. Volta a ser aquilo que tu deves ser, fiel a Deus. E este povo retorna para a sua terra. Assim Deus liberta o seu povo. Mas Deus não age além da liberdade humana. E a mesma liberdade humana que preferiu a infidelidade a fidelidade, também preferiu a morte do pecado à vida da graça. Assim nós ouvimos na segunda leitura da carta aos Efésios, nós estávamos como que mortos pelo pecado e fomos resgatados por Cristo Jesus. A desobediência humana introduziu no mundo o sofrimento, a dor, a morte. Mas Cristo Jesus, por sua morte de cruz e ressurreição, nos arrancou desta realidade e nos deu uma vida nova. No entanto, meus irmãos e irmãs, para viver esta vida nova da graça, é preciso aceitar em sua vida a Jesus Cristo como Senhor. É preciso crer no nome do Filho de Deus,
É preciso viver como cristão, não como pagão. A graça de Deus foi derramada nos corações de todos, mas é preciso assumir, é preciso querer, é preciso buscar a Deus. Contudo, muitas vezes nós preferimos não buscar, fechar os olhos, permanecer nas trevas, permanecer no erro, porque buscar a Deus exige a conversão. Buscar a Deus exige mudança de vida. E isso dói. Isso é difícil. E falo aqui em primeira pessoa. Eu sei que é difícil se converter. Eu tenho que fazer isso todos os dias da minha vida. Mas é necessário para deixarmos as trevas e vivermos na luz de Cristo. Abraçarmos a verdade que é Cristo, para que as nossas obras sejam colocadas à luz e o mundo veja as nossas boas obras e dê glória a Deus nos céus. Meus irmãos e irmãs, nós vivemos um tempo de um neopaganismo. A nossa sociedade tem sido cada vez mais secularizada, mais avessa à religião. Ora, de onde já se viu nós termos medo de viver a fé? Nós temos que nos esconder para viver a fé? Nossa liberdade religiosa quantas vezes em risco? Fruto do neopaganismo. Fruto de um secularismo perverso, que não quer que ninguém se converta a Deus. Nós vivemos isso neste tempo. Mas nós não podemos ser como o antigo Israel, que se rendeu a isso. Nós precisamos querer a verdade que é Cristo. Devemos dar a nossa vida por Cristo, se for necessário. E não nos rendermos ao neopaganismo. Papa Bento XVI, fica aqui uma dica de leitura, tem 3 livros sobre ser cristão na era neopagã. Vale muito a pena ler esses textos, porque ali fica claro os mecanismos do mal, do próprio demônio, para que nós não nos convertamos. E aí você vai me dizer, mas padre, hoje não é o domingo da alegria, o senhor não está até vestindo rosa, o diácono também. Por que essa pregação tão dura? Porque não haverá alegria verdadeira se nós não nos convertermos. Não haverá alegria verdadeira se nós não mudarmos de vida. Somente a nossa conversão, somente viver a verdade, o bem, como diz o Evangelho, nos vai garantir a vida eterna. É preciso isso. É preciso essa transformação dos corações. Porque nós amamos a Deus, ou não amamos? Eu acredito que se nós estamos aqui, se estamos acompanhando em casa, é porque nós amamos a Deus. Então mudemos de vida. Ainda que isso nos custe, seja difícil. Mas, como diz Santa Teresa, é justo que muito custe aquilo que muito vale. Se isto vale o céu, que custe muito mesmo. Se a conversão vale o céu, que custe muito. Mas nos convertamos. Mudemos a rota. Porque este mundo, não. Ele não nos ama.
eu desafio, e aqui concluo, a qualquer pessoa a me trazer o nome de um neopagão desse mundo que deu a vida por outro. Lá na cruz está quem deu a vida por nós. Que caminho vamos escolher? O que ainda na nossa vida precisa ser transformado, mudado, para vivermos o amor profundo a nosso Senhor? Não percamos mais tempo. Busquemos a Deus. Busquemos a Ele de coração sincero, porque Ele nos liberta, nos dá vida e nos arranca das trevas. Por quê? Porque Ele nos ama. Ele nos ama. Guardemos um instante de silêncio e meditemos esta palavra.